Questão 9. Suponha que seja dado o gráfico de f. Descreva como os gráficos das seguintes funções podem ser obtidos a partir do gráfico de f. Isso aqui tem a ver com a seção 1.3 que a gente discutiu, né? Então, suponha dado o gráfico de uma função f, o que fazer para você obter o gráfico da função y igual a f de x mais 8? Qual é o papel desse 8 aqui mesmo? É deslocar o gráfico para cima, 8 unidades. Então, o que você vai fazer com o gráfico de f a fim de obter o gráfico dessa função? É pegar o gráfico de f e deslocar 8 unidades para cima. Acabou, é assim que você vai fazer. Tá? No item B, o que fazer com o gráfico de f a fim de obter o gráfico da função y igual a f de x mais 8? Qual é o papel desse 8 aqui, que é diferente desse? Esse 8 aqui do lado de fora da função tem por função deslocar o gráfico na vertical. Aqui a função é deslocar o gráfico na horizontal. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Por que para a esquerda? Lá na seção 1.3, a gente discutiu a função do tipo f de x menos c. Da seguinte forma: se c é um número positivo, desloca para a direita. Se c é um número negativo, desloca para a esquerda. E o c aqui para a gente é um número negativo, porque o f de x mais 8 é a mesma coisa que f de x menos 8. Olha, compara que o nosso c aqui é o menos 8, ele é negativo, desloca para a esquerda. Então, como obter o gráfico dessa função mediante o gráfico da função f? Pegando o gráfico da função f, deslocando para a esquerda 8 unidades e acabou. Tá bom? Então, esse aqui já foi, esse aqui também já foi. O item C, o que fazer para obter o gráfico da função aqui do item C? Primeiramente, o que esse 2 faz? Esse 2 que está multiplicando a função. Ele tem por papel expandir o gráfico na vertical. Então, vai expandir, esticar o gráfico na vertical. Tá? Esse é o 2. E o que o 1 vai fazer? O papel do 1 é o mesmo desse 8 aqui, ó. 1 e 8 é o mesmo papel. Deslocamento na vertical. Ele vai deslocar o gráfico uma unidade para cima. Então, como fazer para obter o gráfico aqui do item C? Pega o gráfico de f, estica, expande de um fator 2, depois desloca esse gráfico uma unidade para cima. Tudo bem? Esse aqui também já foi. Olha só. Aqui está aparecendo f de x menos 2. O que a gente discutiu aqui? F de x mais 8. O gráfico de f tem que ser deslocado para a esquerda. Aqui o x menos 2, o gráfico vai ser deslocado para a direita. Tá? Então esse 2 aqui, esse menos 2, vai fazer com que o gráfico seja deslocado para a direita 2 unidades. E esse menos 2 aqui, do lado de fora, é o mesmo papel desse 8 aqui, né? Vai deslocar o gráfico para baixo. Então, como obter o gráfico dessa função mediante o gráfico da função f? Pegando o gráfico da função f, deslocando 2 unidades para a direita, depois deslocando 2 unidades para baixo. É assim que você vai fazer. Desloca o gráfico 2 unidades para a direita e 2 unidades para baixo. Pronto, isso aqui também já foi. Y igual a menos f de x. Muito importante, pessoal, a gente saber distinguir quando apareceu o menos aqui ou aqui na variável. Quando o menos aparecer fora da função, o papel dele é refletir o gráfico em torno do eixo x. Quando ele aparecer aqui multiplicando a variável, o papel dele é refletir em torno do eixo y. Não pode confundir essas coisas, pessoal. Então, como eu vou obter o gráfico da função aqui do item E? Mediante o gráfico da função f, pegando o gráfico da função f e refletindo em torno do eixo x. É isso que você vai fazer. Por último, y igual a f elevado a menos 1 de x. Como obter o gráfico da inversa? Aqui é a inversa, né? Dado o gráfico de f, o que fazer para obter o gráfico da inversa? Basta refletir o gráfico de f em torno da reta y igual a x. Por exemplo, isso aqui vale a pena a gente discutir alguma coisinha aqui. Suponha que esse aqui seja o gráfico de f. Aqui está a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. O que fazer para obter o gráfico da inversa? É refletir o gráfico de f em torno dessa reta.
Algo mais ou menos assim, ó, f elevado a menos 1. Tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, essa questão 10 eu vou proceder como eu fiz aí na questão 9, apenas discutindo aí como obter os gráficos, né? É dado o gráfico de f, vamos discutir como obter os gráficos, por exemplo, da função y igual a f de x menos 8. Mesma linha de raciocínio da questão 9, né? Dado o gráfico da função f, como obter o gráfico da função y igual a f de x menos 8? O que esse 8 aqui vai fazer? Ele vai deslocar o gráfico para a direita. Então você vai pegar o gráfico da função f e deslocar 8 unidades para a direita. E acabou. É assim que você obtém o gráfico aqui da função do item A, deslocando o gráfico de f 8 unidades para a direita. Do item B, y igual a menos f de x. O que você vai fazer com esse... O que esse menos faz com o gráfico de f? Ele reflete o gráfico em torno do eixo x. É diferente se o menos estivesse aqui dentro. Se o menos estivesse na variável, esse menos iria refletir o gráfico em torno do eixo y. Então, menos aqui na frente, reflete o gráfico em torno do eixo x. Menos aqui na variável, reflete em torno do eixo y. Então, o que fazer para obter o gráfico dessa função? É refletir o gráfico de f em torno do eixo x, tá bom? Item C, y igual a 2 menos f de x. Essa parte aqui, menos f de x, já é o item B, né? Como é que a gente obtém aqui o menos f de x? Refletindo o gráfico em torno do eixo x. Depois de refletido em torno do eixo x, você sobe 2. Tem um mais 2 aqui, você sobe 2. Desloca esse gráfico 2 unidades para cima. Tá? Então aqui, ó, uma reflexão em torno do eixo x e um deslocamento vertical de 2 unidades para cima. Beleza. Item D. Observe que tem um meio aqui, olha. O papel desse meio é comprimir a função de um fator 2. Comprime, achata a função de um fator 2. Depois de comprimir a função de um fator 2, você ainda desloca para baixo uma unidade. Tá? Isso aqui já foi. O item E é a inversa, né? f elevado a menos 1 de x. O que fazer? Basta refletir o gráfico de f em torno da bissetriz dos quadrantes ímpares, em torno da reta y igual a x. É assim que você vai fazer. E o item F, o gráfico aí da função y igual a f elevado a menos 1 de x mais 3. Então você vai pegar o gráfico que você obteve aqui no item E, que é a inversa, e deslocar 3 unidades para a esquerda. É para a esquerda mesmo. Ó. Aqui é menos 8, foi deslocado para a direita. Aqui é mais 3, desloca para a esquerda. É assim mesmo, tá? Então, como obter o gráfico aqui da função da letra F? É pegar o gráfico aqui do item E e deslocar 3 unidades para a esquerda. É isso aí.